Bem-vindos a mais um podcast Sacadas de Ouro. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu comentário. E deixe também opiniões, porque é importante a gente saber o que está bom, o que pode melhorar, indique médicos que eu possa entrevistar. E hoje eu tenho o prazer de receber a querida nutricionista Flávia Ciffer. É um prazer ter você aqui, doutora. Prazer é meu também, estou muito feliz de estar aqui com você. Primeiro, para a gente começar, eu vou te dar uma lembrancinha aqui Obrigada. Sacadas de Ouro. Adorei. Tem que abrir presente na hora, né? Ai, que lindo! Gente, amei. Vou usar todo dia, vai ser minha caneca agora. Adorei. Uma fotinha dela. Trocas inteligentes pela mulher, que toda mulher 40 a mais precisa saber. Muito bom, adorei. Que bom. Para a gente começar, você poderia falar um pouco como que você chegou a ser a médica de hoje? Como é que foi o começo da sua carreira? Bom, eu sou nutricionista, né? Eu sou nutricionista clínica funcional, assim, sou nutricionista há já deve ter aí uns 17 anos aí que eu tô na estrada. E antes disso, inclusive, fiz 2 faculdades também, fiz psicologia, fiz comunicação até me encontrar e aí me apaixonei completamente pela nutrição. E aí venho atendendo e tal, né, dentro dessa linha toda funcional, que é a gente olhar a pessoa como um todo, não só ficar contando caloria, realmente essa nutrição mais profunda, mais completa e integrativa. E há alguns anos acabou que a minha carreira ela foi se desviando e eu fui me envolvendo e estudando, me especializando na mulher 40 a mais, né? E é bacana, assim, porque como é que isso começou? Eu devia estar ali com uns 30 e pouquinhos, e aí eu comecei... Porque uma coisa eu digo sempre, ninguém falou pra gente nunca, né? Olha, um dia você vai ficar no climatério, vai entrar na menopausa. Verdade, Ninguém nunca. sabe sobre isso, é impressionante. Eu não sei como, porque não tem uma mulher que não vá passar por isso, são todas, Verdade. né? E nunca isso foi falado pra ninguém. E aí eu comecei a ver o pânico, o desespero das mulheres, na verdade, com 40 e pouquinho, mulheres jovens, né? Às vezes 50. Hoje a gente fala de 50, 60, 70, uma mulher que se cuida é uma mulher nova, né? E o desespero delas em não saber o que estava acontecendo. Então, vendo o corpo se transformar, uns sintomas aparecendo. E quando a gente fala de fogacho, é muito fácil você associar aquele calorão a essa fase. Mas a gente tem um monte de outros sintomas que a mulher, por desconhecimento, não sabe que tem relação com isso. E aquele desespero delas me impressionou. Assim, eu falei, gente, o que está acontecendo? Eram mulheres que se cuidavam, mulheres... E aí eu comecei a entrar nesse estudo e, enfim, acho que era aí meu propósito. E hoje eu me especializei nisso e estou aqui, né? Nutricionista, tenho assim, estudo estratégias alimentares, de estilo de vida, de suplementação para a mulher a partir de 40 anos. Hoje eu já me enquadro nesse grupo, estou com 44, vou fazer 45. Mas, e tem muita coisa aí para divulgar, até agradeço o convite, porque quanto mais a gente divulgar esse conhecimento, é muito bom, fico muito feliz. Porque antigamente a mulher de 50 era uma mulher já acabada, uma mulher, né, que já desistiu da família, já desistiu da vida, e hoje não, a mulher de 50 está no auge da vida. É uma garotona, exatamente, está no auge da vida. Está começando a vida de novo, É né? isso aí. Vamos falar do colágeno, né, que nessa idade é muito importante. Qual que é a sua estratégia? Você toma em jejum ou você toma à noite? Então, é indiferente. Na verdade, você pode... É bacana a gente tomar o colágeno com o estômago vazio. A gente tem mais efeito. Então, se você acordar, tomar o seu colágeno e esperar um tempinho... Assim, você já vai estar em jejum, né? Naturalmente, porque você dormiu. Aí você toma o colágeno, você esperar meia horinha, ele já chegou onde tem que chegar. E à noite você toma também, ele vai chegar ali onde tem que chegar na pele, mas o colágeno... É bom a gente não só se atentar ao horário, né? O colágeno é um suplemento que funciona, mas ele não funciona incondicionalmente. Ele funciona com algumas condições, entendeu? E aí é importante assim, qual o horário do colágeno? Beleza, em jejum, né? Perfeito. Mas a gente tem que se atentar a outros pontos para que ele faça efeito também. E tem alguma marca que você goste mais, que você indica? Então, tem muitas marcas hoje, né? Tanto aqui quanto fora do Brasil. A gente tem ótimas marcas nacionais, inclusive eu gosto mais dos colágenos nacionais do que os de fora.
Mas a gente tem Sanavita, Essential, Pura Vida, a Nutrify, todas as marcas nacionais excelentes. Perfeito. E o que é importante é o seguinte, quando for tomar um colágeno, além, enfim, a marca é importante, tal, mas você tem que ter autonomia para escolher. Então, a gente tem que ver ali, o colágeno, ele para funcionar, tem que ser um colágeno hidrolisado. Certo. Pelo menos 10 gramas. Se você comprar um colágeno hidrolisado, que a dose é 2 gramas, já não funciona. Ou existe também uma patente que se chama Verisol, que é um colágeno que funciona muito bem também. Esse daí a gente tem que ver a dosagem 2,5 gramas. E além disso, olhar os ingredientes, porque às vezes você escolhe um colágeno de boa qualidade, né, um hidrolisado com pelo menos 10 gramas, um Verisol, e aí você vai olhar nos ingredientes, é adoçado com sucralose, ou tem corante amarelo tartrazina. Aí você está consumindo algo para te fazer bem com veneno anexado. Perfeito. Né? Então, ficar de olho no que você vai escolher. Existem hormônios nos alimentos? A mulher 40 a mais deve consumi-los? Então, os hormônios, a gente diz hormônios nos alimentos, né? Na verdade, são moléculas em alguns alimentos que são chamadas fito-hormônios. Fito é de planta e hormônio. E que eles fazem uma ação muito similar aos nossos próprios hormônios, os nossos hormônios femininos. Por quê? Todo hormônio, para ele fazer a sua ação, ele precisa se ligar num receptor. Então, vamos lá, você tem o estrogênio, por exemplo, ele vai fazer a ação dele. Eu tenho a insulina ou a testosterona. Seja qual for o hormônio, ele tem que se ligar no receptor. Quando ele se liga ali, a ação vai acontecer. É como se fosse uma tomada naquele buraquinho, né? E aí, o que acontece? Os hormônios naturais, né, que tem em alguns alimentos, eles têm uma característica muito similar, a estrutura química muito similar, que eles conseguem se encaixar naquele receptor. Então, o que acontece quando a gente fala do climatério, né, da menopausa, que é a mulher que está ou declinando esse hormônio, ou já não tem mais esse hormônio, imagina que vai ter um monte de receptor vazio. E aí, o que esses hormônios naturais fazem? Eles vão se ligando, preenchendo esses locais. Então, eles ajudam, na verdade, os sintomas, a neutralizar os sintomas, ajudam a proteger o corpo, porque a falta do hormônio feminino deixa o nosso corpo muito vulnerável. Não é só você pensar assim, mas eu não tenho sintoma. Tudo bem, você pode não ter sintoma, mas o que está acontecendo dentro de você pela falta do hormônio está acontecendo com você que não tem sintoma e com a outra que tem sintoma, que é uma desproteção cardiovascular, neurológica, aumento de risco de Alzheimer, de infarto, de AVC, massa óssea perdendo. Então, esses fito-hormônios são fundamentais para a gente ter na alimentação da mulher 40 a mais, tendo sintoma, não tendo sintoma, e mesmo que ela faça uma reposição hormonal. Por quê? Porque esses hormônios das plantas, eles têm risco zero de câncer de mama, de câncer de útero. E, ao contrário, eles fazem a proteção contra o câncer. Então, eles têm muitas outras ações benéficas para o organismo que ele tem que entrar independente. Está fazendo reposição, não está? A partir de 40, está todo mundo no mesmo barco, né? Um barco já está afundando mais que o outro, mas a gente tem que mudar a alimentação, que não é mais só comer fruta, verdura e legumes e nem só contar mais caloria. É uma estratégia muito específica. E quais os alimentos que você indica mais para quem está no climatério? Então, a gente tem os alimentos específicos que tem muitos fito-hormônios, né? Mais conhecido fito-hormônio é a isoflavona da soja, né? Só que a isoflavona da soja, a isoflavona ela tem outros alimentos, tem no grão de bico, tem na lentilha, mas a soja é onde tem mais. Só que a soja em si, né, a gente consumir a soja não é muito bom, porque ela é muito difícil da gente digerir aquela proteína. Ela é meio parecida, uma proteína da soja parecida com o glúten, parecida com a proteína do leite. Difícil, uma macromolécula complexa para a gente. E também existe uma outra questão. Esses fito-hormônios, em alguns alimentos, vamos falar isoflavona, por exemplo, na soja, ele está ali muito pouco biodisponível para a gente. Ele está como se tivesse conjugado com um carboidrato, com uma glicose, que a gente não absorve muito bem. Então, a gente tem outros derivados da soja que a gente consegue uma assimilação muito melhor. Exemplo, os fermentados, que pouco se consome meio aqui. japonês, né? Tudo que o japonês come, né? Total. E que lá elas têm menos câncer de mama, elas têm menos sintomas. Então, por exemplo, tem o tempê, que é um fermentado da soja,
que é simples, assim, quer dizer, não é simples pra gente fazer, nem todo mundo vai fazer, mas vende pronto em casa de produto natural. Tem uns até que a gente compra, dá uma temperadinha, dá uma assada, ou então faz como se fosse um hamburguinho, assim. É cheio de isoflavona. O missô, não tem sopinha que a gente toma? É cheio de isoflavona. Então, você conhecer, né? Aquela diquinha solta que eu falo que não funciona muito bem. Isoflavona é legal. Tá, aí você come um monte de soja, não vai ser bom. Então, a gente pode comer o tofu, pode comer o tempê, pode comer o missô. Por exemplo, shoyu não tem, tá? E aí, você sabendo combinar, sabendo o que consumir e a quantidade. E tem outros, tem a linhaça, a romã, que tem ácido elástico, também é um fito-hormônio, resveratrol também é um fito-hormônio. Tudo isso tem que estar presente nessa alimentação. Aí, bom saber. Mulheres que estejam entre 40 e 50 anos com uma rotina de vida muito puxada e sempre cansadas, qual CQ10 você indica? Então, a coenzima Q10 é legal também a gente entender, né? O que ela faz no nosso corpo. A gente tem dentro da nossa célula várias organelas, né? Como se fossem órgãos. A gente tem fígado, estômago, coração, enfim, pulmão. As células também têm os órgãozinhos delas, chamam organelas. E uma delas é a mitocôndria. Então, tudo que a gente consome, na verdade, a gente come para quê? A gente come porque é para social, porque é gostoso, mas de fato a gente come para gerar energia. Então, tudo aquilo ali, carboidrato, proteína, lipídio, no final tudo vai ser digerido e no final vai entrar para dentro da célula, dentro da mitocôndria e dali vai sair energia. Energia para quê? Para tudo. Então, energia para você correr, para você dançar, para você malhar, mas também aquela energia para aquilo que a gente não pensa. Mas o nosso corpo, ele trabalha 24 horas, né? Verdade. Ele tá ali, o coração batendo, os processos metabólicos acontecendo, sinapse do cérebro acontecendo. A gente precisa de energia. E a coenzima Q10, ela é fundamental para a mitocôndria funcionar e gerar energia. O que acontece é que com o envelhecimento, essas mitocôndrias, elas, como tudo no nosso corpo, vai ficando menos eficiente. E aí a gente, por exemplo, uma das estratégias também da alimentação e suplementação da mulher 40 a mais, que é o que esse combo daí que eu montei, além dos fito-hormônios, também é a gente fazer um estímulo na mitocôndria, entendeu? Então, a coenzima Q10, ela é para isso. A gente tem algumas formas. Uma que se chama ubiquinol e uma que se chama ubiquinona. O ubiquinol é mais fácil, mais potente, mas tem muita gente também que se dá muito bem com a ubiquinona. O que é importante saber quando for escolher, né? Que é a sua pergunta. Em geral, uma dose média aí é de 100 miligramas 2 vezes ao dia, mas o mais importante de tudo, até às vezes eu vejo uma paciente ou uma aluna do meu curso com uma prescrição e não foi alertada a isso. Tem que ser consumido com uma refeição que tenha gordura, senão você pega aquilo ali e joga o dinheiro no lixo. Não funciona, entendeu? E aí você pode escolher marcas, na verdade, que tem ali o biquinol, 100 miligramas, 200 miligramas e sempre consumir junto com a refeição, sabendo que o objetivo dela é aprimorar a sua função mitocondrial. Não vai adiantar muito, você vai enxugar gelo se, por exemplo, se você só come carboidrato, farinha branca, se você é sedentário, não faz exercício aeróbico e não fica nunca nem um segundinho em jejum na sua vida, você vai estar matando a sua mitocôndria. Daí a coenzima Q10 ali, coitadinha, não vai ser uma agulhinha no palheiro ali, entendeu? Perfeito. Como sabemos o limite no consumo de suplementos, probióticos e antioxidantes que podemos consumir, para que não haja excesso nos limites e consumo? Então, quando a gente fala de alimentação, então esses antioxidantes, eles têm na alimentação, né? Probiótico também pode estar na alimentação, enfim. Da alimentação a gente não tem, a gente não vai nunca exceder nada. Então, você tomar o seu chazinho, você botar a sua cúrcumazinha na sua comida, no seu shot, tomar um alimento probiótico, comer um alimento probiótico, você nunca vai passar daquele limite a ponto de te fazer mal. E é isso, assim, a alimentação, ela é mandatória, ela é básica. Não adianta tomar suplementos se a alimentação não estiver organizada por aí. Agora, em relação a suplementos, que a gente concentra, né, aquele composto ativo, exemplo, quando a gente usa a cúrcuma. Quero o efeito anti-inflamatório da cúrcuma. O composto ativo que faz esse efeito anti-inflamatório é a curcumina, que está ali, né? Mas quando a gente toma uma cápsula dessa curcumina, a gente concentrou aquilo ali
muita coisa numa cápsula. Então, tanto que o efeito é muito mais quase que medicamentoso do que você está usando no dia a dia ali. Aí, cada ativo vai ter o seu limite, que os estudos mostram assim, é seguro até tantos miligramas, entendeu? E aí a gente vai depender de cada um, entendeu? Por exemplo, a curcumina é seguro a gente consumir, em geral, 1 grama da curcumina ao dia, tá? O resveratrol não tem exatamente, mas se sabe que até uns 300 miligramas, em geral, não tem nenhum tipo de efeito tóxico. A N-acetilcisteína também, mas aí depende de cada um. Essas dosagens médias que a gente coloca, né, que até os suplementos vendem pronto, não causam nenhum malefício, né, para a maior parte da população. Ninguém trabalha ali no limite superior, entendeu? Perfeito. Você poderia falar um pouco do curso sobre menopausa, exemplificar quais são as bases importantes para ficar bem na menopausa? Você tem um curso, né, Flávia? Conta do seu curso. Então, você falar dele é uma coisa que eu mais adoro, né? Então, quando eu comecei justamente a enveredar, foi uma coisa que eu quis estudar um pouquinho sobre isso, mas parece que, assim, me apaixonei por isso e realmente eu nem sabia, ninguém olha para esse lado, ninguém, agora acho que as pessoas estão começando a olhar, a estudar um pouco mais, mas enfim, aí eu fui estudando e vendo, reunindo o que a ciência estava mostrando para essa mulher e reuni tudo, na verdade, em um curso. Primeiro Poderosas na Menopausa que eu fiz, ele foi todo ao vivo, entendeu? Foi tipo um teste, assim, deu super certo, mas foi todo ao vivo e depois o curso foi evoluindo, porque eu fui evoluindo, né, nesse estudo também, como profissional dessa área. Hoje eu posso dizer, eu me considero uma especialista dessa área, mas eu também fui evoluindo aí. Então o curso foi evoluindo. Hoje o curso ele é todo gravado, tem mais de 8 horas de conteúdo para o público final, para a mulher, né, não é para o profissional. E aí todas essas estratégias que eu vou te falar, delas, do método das 6 bases e como você pode aplicar. Porque não tem conhecimento que valha, que tenha valor, se ele não puder transformar a vida de ninguém. É uma perda de tempo, sinceramente. Só se você quiser gastar uma onda em alguma rodinha que você sabe alguma coisa. Mas a verdade é que a ideia é impactar essas vidas e transformar e melhorar e tal. E aí eu fui, e com todo esse estudo, eu cheguei a essa conclusão que existem 6 bases para a mulher ser saudável agora, tá se sentindo bem agora, qualidade de vida agora. Porque qualidade de vida não é a gente ter um exame de sangue, ok, e você tá toda estufada, né? Não vai ao banheiro, você tá cansada, sem libido, mas o exame, ó, tá maravilhoso, não é, né? E daqui para frente, né? Porque agora é uma questão de escolha. Escolha agora e escolha daqui para frente. Então, o que precisa disso? Uma alimentação estratégica. O que seria essa alimentação estratégica? Não é mais simplesmente você comer frutas, verduras e legumes e comer saudável, como muita gente fez a vida inteira. A máquina é outra, eu costumo dizer. Você não pode colocar gasolina num carro a álcool. Agora, a sua máquina é outra. A gente não tem, por exemplo, uma alimentação focada para a criança. Uma alimentação focada para gestante, para o idoso. Agora, a nossa máquina é diferente do que era antes, né? Porque o hormônio feminino, ele é tudo pra gente, né? Então, quando ele começa a declinar, vários pontos a gente precisa cuidar. Então, o que por alto essa alimentação estratégica englobaria? A gente melhorar o funcionamento da mitocôndria, porque com isso a gente melhora o metabolismo. Assim, até bom para exemplificar. Quem é essa mulher 40 a mais? É uma mulher que o metabolismo dela não tá bom, né? A gente começa a ver o corpo começar a se transformar. Ó, você é uma atleta, você é super magrinha, não tem zero de composição corporal, mas você sentiu alguma diferença no teu corpo? Com certeza. Na flacidez, na textura da pele, a gente sente, né? Na pele seca, e você é um exemplo de atleta, né? Imagina as mulheres normais, né? Que não são atletas. Enfim, a falta do hormônio ela é muito, muito violenta para todo mundo. Então, assim, a gente tem uma mulher que o metabolismo é diferente, já ficar, por exemplo, antes a gente faz tudo mais ou menos e tem um resultado legal. Agora você faz tudo perfeito e o resultado mais ou menos, né? Não tem trégua. Você saiu no final de semana para comer um monte de bobagem, ou uma viagem, gente, é desproporcional. Ao mesmo tempo que você faz tudo certo, também é desproporcional, né? E aí, então, a gente tem isso, a mudança na composição corporal,
perda da cintura, né? Eu falo, começa o efeito Bob Esponja, aquela coisa quadradinha, perda da massa muscular, diferença na textura, que é a perda do colágeno. Uma mulher que já não tem mais tanta libido como tinha antes, mais cansada, mais desanimada. O desanimado, assim, a desanimada, assim, de não ter mais vontade de fazer as coisas que gostava. E você não tá em depressão, mas cai um ponto. Já tá mais cinza, sabe? Não é aquela. Então as mulheres começam a não se reconhecer mais. Não era assim. Assim, esse desconhecimento faz com que até assim, se as mulheres não sabem, imagina os homens, né? É que não tem noção nenhuma. Esquecimento também, não lembra de nada, Isso. né? Tá fazendo uma coisa aqui, aí pra. Gente, o que tá fazendo? Então, a conversa da a conversa da mulher quando eu tava mais com as amigas é assim. Então, eu tava com aquela mulher, Qual que é o nome aquela, mesmo? aquela que é a mulher daquele cara da televisão, daquele programa. Você não lembra nada. E assim, né? Mesmo. E aí, então a gente tem essa mulher que tá assim, com todos esses sintomas, em geral no escuro, porque não sabe o que tá acontecendo. E assim, como você não sabe o que está acontecendo, se você não sabe, é o que eu digo, o homem menos ainda. A gente tem que educar as nossos filhas e filhos agora, né? E aí a pessoa ainda fala assim, você é desanimada, você não tem vontade de fazer nada, tá sempre cansada, não sei. E aí você acaba assumindo esse papel, porque você não sabe que aquilo ali é um declínio hormonal e que você tem como modular isso. Então, essa mulher aí é a mulher que a gente está falando. E a estratégia inclui a gente melhorar esse metabolismo através de melhorar essa função mitocondrial, através do jejum intermitente, através de suplementação, de alimentos específicos, como cúrcuma e tal. A gente vai precisar melhorar essa massa muscular, porque é uma forma também da gente estar melhorando massa óssea, protegendo a articulação e melhorando o metabolismo, incluindo esses fito-hormônios, que é muito importante, porque é uma modulação hormonal natural protetora. Não que não é a minha área, eu não gosto de entrar na área de ninguém, mas eu sempre convido especialistas, né? Para ajudar. Por exemplo, eu tenho encontros ao vivo no curso. Então, eu sempre convido uma ginecologista para estar falando ali sobre a modulação hormonal, tirando todas as dúvidas. E hoje é realmente muito seguro. Muito, muito. Mas não é a única coisa a ser feita, né? Tem muita coisa que a gente tem que fazer também. E tem pessoas que não podem, entendeu? São poucas contraindicações, mas existe. E mesmo quem faz e quem não faz, tem que fazer essa parte da alimentação com esses fito-hormônios. Então, assim, tem muitas estratégias ali. O jejum é uma delas também. Muitas estratégias na alimentação. Então, dentro dessas 6 bases, a gente tem essas estratégias específicas, né? Proteína. Quase as mulheres consomem muito pouca proteína e não distribuem. Então, eu tenho, assim, todo o material também... quantidade de proteínas, a tabela, você ensina como, aprende como distribuir, tabela com quantidade de fito-hormônios, você aprende como que você pode distribuir, qual combinação, aí tem um monte de receitas que tem um monte de lignana, de isoflavona, assim, é para você aplicar. Então, eu tenho essa parte, é o primeiro módulo, tem o módulo da suplementação, então são aulas gravadas sobre suplementação, com encontro tira dúvidas, guia de suplementação para você baixar, é uma outra base fundamental. A outra base é o equilíbrio hormonal, então por isso eu sempre convido uma especialista, mas o equilíbrio hormonal pela alimentação também. É fundamental também nessa fase, né, que eu falo a fase de transformação, a gente ter autoconhecimento, né? O autoconhecimento e a disciplina e a rotina, senão você não consegue aplicar nada daquilo. E atividade física, não tem como. Que ótimo. Nossa, incrível, né? A pessoa já sabe tudo. Já dá tudo de É mão um curso beijada. para a vida, né? É o que eu digo, assim, não é mas é uma dieta de 30 dias ou uma dieta para você fazer para... Estilo de vida, é mudança na vida. As pessoas me perguntam muito, gente, mas eu não como mais, não adianta, eu não como mais farinha, não como mais açúcar, não como mais, né? Tomo mais leite, mas não como, porque eu sei que faz mal. Claro. Eu escolhi isso para minha vida, eu não quero ficar doente lá na frente. Exatamente, é isso aí. É um pouco isso, né? As maiores reclamações das mulheres no período da meia-idade são desânimo, ganho de gordura e perda de massa muscular, queda de cabelo e flacidez, falta de libido, memória e insônia, como você já falou.
Como entender o que é necessário, o que é estresse e o que, na verdade, é a queda dos hormônios? Depende da Porque idade, né, também, né, Flávia? depende da idade, depende, por exemplo, nem tudo você vai ter no exame de sangue ele falando, nem em relação ao estresse, nem em relação à parte hormonal de climatério, por exemplo. Porque é de repente que muda. Durante muito tempo você fica com tudo normalzinho Certinho. ali, né? E só que você já está nessa fase. Então, é claro que isso vai depender como são os sintomas, né, que são, por exemplo, o sono, a insônia, você ficar acordando na madrugada Nossa. ou demorando a dormir, é um sintoma tanto do estresse crônico quanto do climatério, né? O menopausa. A flacidez, não, a flacidez a gente pode pensar já como, mas assim, sintomas em comum, a insônia, o desânimo, né? Que mais? Insônia, desânimo, memória, não foi que a gente falou? Que é Memória. Queda de memória. cabelo, muito. Queda de cabelo. E aí, o que Flacidez. vai... A flacidez e a queda de cabelo, ela vai estar mais linkada, não vai estar tanto ao estresse crônico. Esse Mais a estresse, queda hormonal. como é que você pode saber? Nossa, eu estou acordando de madrugada, será porque eu estou... É a deficiência hormonal ou será o estresse crônico? Pode ser as duas coisas, né? O fato é o seguinte, uma questão é a idade, como você falou, e a outra é assim, esse é o resultado, você ficar acordando durante a noite, de quando você passou algum período de estresse muito prolongado e você teve essa alteração do cortisol, que é um hormônio do estresse. E aí isso daí pode estar desencadeando. Então, você olhar para sua história, nossa, eu passei 2 anos agora com um problema muito sério. Não é um problema que você resolve, né? É um problema que te mina. Arrastou, entendeu? Então, e pode ser as duas coisas também, né? Você fala do silício na menopausa. Eu nunca tinha ouvido falar do silício. Conta isso. Silício é um mineral que ele tá, assim, amplamente distribuído na natureza, né, e tal. Mas o silício, por que eu falo que ele é muito importante a gente estar suplementando no climatério na menopausa? Até assim, só para muita gente sabe, mas para quem não sabe, o climatério é a fase que antecede a menopausa, né? E a menopausa é a última menstruação. Então, assim, última menstruação. Você olha para trás, tem 1 ano que você não menstruou, você tá na menopausa. Mas até 10 anos antes, você tá no climatério. Então, se você tá com 50 anos e parou de menstruar ali, com 40 você tá no climatério. Por isso que eu boto todo mundo, 40 pra cima tá todo mundo junto, entende? Todo mundo tá no climatério, sabendo ou não, ou na menopausa. E o silício, ele é um mineral fundamental para a formação de colágeno. O que acontece? A gente toma um suplemento de colágeno, né? O suplemento de colágeno, o colágeno é uma proteína no nosso corpo, é a maior proteína, né, que a gente tem no nosso corpo. Toda proteína ela é formada por aminoácidos. Então, imagina um colar de pérolas, né? Que o colar é a proteína. Cada pérola é um aminoácido. Então, quando você junta todos esses aminoácidos, você forma uma proteína. Então, o colágeno, quando a gente toma um suplemento de colágeno, a gente está ingerindo o quê? As pérolas, tá? Você não vai tomar um suplemento de colágeno e aquele colágeno grudar na sua pele e pronto. Não é isso. O nosso corpo ele vai aproveitar aquelas pérolas, que são os aminoácidos, e vai transformar, vai usar e vai formar o nosso colágeno. Então, muita gente questiona, fala assim, mas vem cá, se você toma um suplemento que tem vários aminoácidos, como se garante que vai virar colágeno? E aí não pode virar uma outra proteína no teu corpo? Pode, entendeu? Poder pode. O que acontece é que você tem que estar, por isso que o suplemento de colágeno, ele funciona, não é incondicional. Você tem que ter uma boa ingesta de proteínas, você tem que ter uma quantidade de nutrientes suficientes, porque o que ele pega aqueles aminoácidos para formar o colágeno no corpo, né, sintetizar o nosso colágeno que o corpo faz, ele precisa de silício, ele precisa de vitamina C, ele precisa de magnésio. Mas o silício e a vitamina C são 2 nutrientes que, se não tiver, o processo para no meio. Você pode ter todos os aminoácidos para formar o colágeno, tudo pronto. Você está tomando suplemento de colágeno, está fazendo tudo certo. Você não está ingerindo vitamina C suficiente, não vai fazer. E o silício também. Então, às vezes, é mais importante a gente tomar o suplemento de silício do que muitas vezes tomar o suplemento de colágeno. Cápsula? É cápsula. Entendi. Eu nunca ouvi falar do silício. É cápsula. Você é adepta do chá de gengibre, né? Ai, eu amo, Mas só de gengibre? Não, todos os chás, né? eu amo. Trabalhar com chá, para mim, aliás, é uma das estratégias que também está dentro do curso. Eu tenho um manual dos melhores chás, com explicação, com dicas, com modo de preparo, com ciclo de chás para fazer.
Eu quero te dar de presente, aliás, o curso, se você obrigada, aceitar, você vai adorar. Eu acho que vai, depois você me fala. Tá bom. E aí, o que acontece? Os chás é uma forma, né, na verdade, são uma forma da gente estar trabalhando o tempo inteiro o nosso corpo para estar desinflamando, Eu para a tomo gente muito chá estar de com gengibre. estratégias assim. Porque, por exemplo, vamos supor, a gente tem combinação de chá que pode melhorar, pode fazer uma ajuda, proteção cardiovascular, modular a microbiota, matar a bactéria ruim do intestino, ajudar estímulo, né, de massa óssea. O chá verde faz muito isso, né? Isso. Claro que você tem que ingerir a quantidade de nutrientes importantes para fazer massa óssea, mas ele estimula essa ação. O chá de casca de cacau, por exemplo, ele ajuda no colágeno. Ele estimula a formação de colágeno. Chá verde também. E o chá de gengibre é um dos mais potentes anti-inflamatórios que a gente tem. Além de ser diurético e tal, ele é muito anti-inflamatório. Então, a gente também tem a modulação da inflamação, também é uma estratégia que tem que estar presente na alimentação da mulher 40 a mais. E o chá de gengibre é muito bom, porque cuida da parte intestinal, ajuda a matar bactérias ruins, enfim, é fenomenal. E a gente pode ir fazendo ciclos. Durante a manhã, a gente faz o uso de, por exemplo, chá de sálvia. É um chá sensacional para memória e concentração. Mas é incrível, entendeu? Chá de casca jabuticaba, já viu falar desse? Não, A gente a vida inteira fez o quê? Comeu a jabuticaba Jabuticaba. e joga fora a casca. É. Não, assim, a gente joga o tesouro embora. Por quê? O que se descobriu? Que ali na casca da jabuticaba, a gente tem uma substância capaz de melhorar colesterol, glicose, aumentar o fluxo de sangue no cérebro, Olha. proteger o cérebro, tanto de doenças neurológicas, e melhorar, inclusive, na hora. Você melhora o fluxo de sangue, ali você melhora na hora a memória e concentração, ajuda a gordura abdominal. Então, a gente tem muito como Muitos trabalhar chás, né? com muitos chás. O gengibre, eu sempre enfio ele em todos os chás, sabe? É muito bom, mas a gente trabalhar com chá é uma forma de, naturalmente, a gente estar botando essa proteção durante o dia inteiro. Que legal. Eu também tomo mix de aminoácidos de manhã, eu boto com chá de gengibre, daquele. É tão gostoso. E é gostoso, É gostoso né? daquele ardidinho. Ó, eu vou dar uma assim. dica muito legal, assim. Tem o chá de hibisco. Tem. Chá de hibisco, ele é muito diurético e tal. Mas ele também, aquela cor dele, inclusive, ele é muito antioxidante. Os estudos mostram pra gente que ele ajuda a modular a inflamação do músculo. Então, você consegue... É um recover natural. Você pode, por exemplo, pegar sua proteína whey e tal, ou proteína vegana no pós-treino, ao invés de misturar na água, mistura no chá de hibisco geladinho. Porque você faz um recover pro seu músculo, para síntese de massa muscular, sensacional. Que legal, roubar. A mulherada tem dúvida em quais exames devem pedir para começar a suplementar a forma correta. O que você indica para quem nos assiste? Para começar. Quero começar a fazer. Então, fazer um check-up do nosso organismo, né? Se você quiser ver como que você tá, onde sou eu nessa fase do climatério menopausa, né? Isso. A gente vai dosar os hormônios, mas é o que eu digo. Não adianta você olhar, tá tudo normal, porque isso acontece O normal de antigamente não é o normal de hoje, né? Pode-se dizer assim, né? Não, a gente tem várias maneiras de olhar o exame de sangue, entendeu? Verdade. Eu posso, por exemplo, olhar a vitamina D, você tá com a vitamina D de 25, Nossa ela tá dentro Senhora. do valor de referência. É. Só que aquele valor que tá ali é para você não ter raquitismo. Ninguém vai ter, não é isso que você quer. A gente quer ter vitamina D para quê? Para longevidade, a gente Pra quer tudo. para anticâncer, a gente quer imunidade. Então, a gente não quer só não ficar doente. Eu entrevistei o Cícero Coimbra, imagina, que é o pH dele, é o máximo de Sim. vitamina D. Vitamina D é tudo na vida da pessoa. Tudo. O estudo que ele contou que todo mundo que morreu, não sei quantas pessoas que morreram, tinha 10 de vitamina D, 20 de vitamina Não, D. e já, você pega ali 20 de vitamina D, tá no valor de referência como tudo certo. Até hoje, né? Até hoje. Então, não é isso que a gente quer. A homocisteína, por exemplo, é um marcador que também tem que ser feito nessa fase. Esse marcador, ele diz o quê pra gente? Ele avalia o risco cardiovascular. Ela é uma proteína produzida no nosso fígado e quando está muito aumentado, piora, aumenta muito o risco de AVC, de infarto, que é o que mais mata as mulheres no climatério e menopausa. A gente tem que ter... o calcanhar de Aquiles é o coração, tá? Então... E fora isso, quando está aumentado, aumenta risco de Alzheimer, de demência, degrada colágeno, massa óssea. E aí, o que acontece? Lá no valor de referência vai estar que até 14, para a maioria dos laboratórios,
você está dentro da normalidade. Mas os estudos mostram pra gente que a partir de 8 a 10 você duplica risco cardiovascular. De 10 a 12 você triplica risco cardiovascular. Então, assim, eu quero estar no 13, 14 achando que está normal? Imagina. Óbvio que não, eu quero minimizar esse risco o máximo possível. Então, esse olhar de a gente olhar assim, você não está doente. Não é isso, né? A gente quer promover longevidade. O não estar só doente não basta. A gente tem que estar o quê? Querendo ter saúde. Não ter doença não é ter saúde. É muito diferente. Exatamente. Então, o que poderia fazer para a gente começar com o check-up? Os hormônios, que são os hormônios estradiol, progesterona, testosterona, FSH, LH. E a gente dosar sempre a vitamina D, homocisteína, ácido fólico, B12, glicose, insulina. Dá uma olhada na parte da tireoide, fígado, hepatograma, e também no lipidograma, né, para ver colesterol. E aí a gente tem outros marcadores também, o PCR, a vitamina C, o magnésio. É assim, já é bastante, né? Já vou começar por aí. Manda uma mensagem para ela, marca uma consulta, né? Para você marcar, é muita coisa. Agora, o Resveratrol. Como que se toma o Resveratrol e qual que você indica? Então, o que é o Resveratrol, né? O Resveratrol, vinho. a gente associa ao vinho, mas é isso. E olha que legal, né? O Resveratrol, ele tá principalmente realmente na casca das uvas, né? E nos vinhos tintos. Vinho branco não tem muito Resveratrol. Mas a gente também tem no amendoim, tem nas frutas vermelhas e tal. O Resveratrol, ele é muito associado à longevidade, a cuidar, ele faz mais ou menos o que o jejum faz no nosso corpo. Também cuida da parte do cérebro, parte cardiovascular, imunidade e o Resveratrol também age como um hormônio natural, como um fito-hormônio, é muito bacana. Uma coisa importante é o seguinte, também eu acho que é legal para deixar esse alerta para suas espectadoras, né? Às vezes a gente pega alguma dica solta, o Resveratrol é um fito-hormônio, que legal, então você faz uma alimentação que não é estratégica, ou você tem uma alimentação com pouca fibra, que não é anti-inflamatória, porque o perfil da alimentação para a mulher 40 a mais é o perfil da dieta mediterrânea, e nisso a gente vai colocar várias estratégias, que é o que eu reuni, né, nesse curso. E aí você tem uma alimentação que não é muito bacana, e aí você toma o Resveratrol, a cápsula. O que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque quem ativa esses fito-hormônios, tá? Quem vai ativar o Resveratrol, fito-hormônio ou mesmo vários antioxidantes, quem vai ativar o Resveratrol, quem vai ativar a isoflavona, a lignana, são as bactérias do nosso intestino. Então, se você come errado e você não tem uma microbiota saudável, você pode botar a cúrcuma no shot, toma o Resveratrol, não vai adiantar nada. Aí, eu até falei tanto que eu esqueci que você inventou. Do Resveratrol. Melhor horário? Como que toma e qual que você indica? Tá. Sempre que for comprar um suplemento de Resveratrol, você tem que olhar ali o Trans-Resveratrol. Não, tem que ser Trans-Resveratrol, que é o que faz essa ação. Não existe uma dose, tá? Essa é a dose do Resveratrol. Na verdade, a gente tem muito mais estudos em animais, em ratos, do que em humanos. Então, é como se fosse uma conta de conversão para o que seria pro ser humano, tá? Mas uma dosagem, assim, mais ou menos média padrão, seria a gente usar 100 a 125 miligramas, até 150 miligramas, 2 vezes ao dia. Sempre com refeição, senão você faz igual a coisa da Maquedez, taca no lixo. Tá. Refeição com gordura. E sempre Trans-Resveratrol é o que tem que estar ali. Perfeito. Agora vamos falar do jejum para mais de 40, 50 anos, que você gosta muito, né? Eu também faço muito jejum. Como é que é para a nossa idade? O que você acha que é mais interessante fazer à noite, fazer de dia, alternar? O jejum é muito importante. A gente precisa incluir o jejum na vida. Quem tem 40 anos ou mais não é mais uma escolha, tá? Ah, mas eu não consigo ficar em jejum. Mas a gente pode progressivamente, o ser humano se adapta a qualquer coisa. Pro bem, pro mal, para tudo. Verdade. Né? Não tem jeito. Essa é a nossa boa característica, se adapta para tudo. Por isso é que também, é o que eu falo, você tá tudo certinho, tá se alimentando bem, você não tem mais vontade de comer doce, tá? Mas assim,
fica de olho, porque você pode também virar rapidamente. Você vai para o bem, você também pode ir para o mal. A gente sempre controlando. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, a gente se conhecer. Mas o jejum, ele tem muitos benefícios, além que as pessoas pensam muito no emagrecimento, né, com o jejum. E assim, isso é um pingo no oceano. Porque o jejum, ele faz o quê? Ele faz a nossa mitocôndria funcionar muito melhor. Então, com isso, você vai gerar mais energia, vai ser bom para a sua disposição, mas também vai ser bom para se os processos metabólicos precisam de energia. Então, se uma mitocôndria estiver funcionando muito melhor, a gente está falando de longevidade. A gente está falando aí de várias doenças que a gente pode evitar. O jejum, ele tem uma capacidade anti-inflamatória. Toda vez que a gente, por exemplo, você está comendo, o corpo ele vai estar trabalhando na digestão, na absorção, na metabolização. Quando você para de comer, o corpo está trabalhando no reparo. Então, ele vai estar, na verdade, blindando. É uma ação anti-inflamatória que faz no seu organismo, muito importante. E a gente precisa disso, porque o envelhecimento, o declínio hormonal faz a nossa capacidade de proteção diminuir, a nossa imunidade diminuir, capacidade antioxidante. A gente fica mais vulnerável, por exemplo, a câncer, a qualquer doença, né? Então, o jejum, ele faz isso, ele aumenta a capacidade antioxidante, anti-inflamatória, aumenta a nossa resistência ao estresse, porque o jejum é um estresse que a gente coloca no nosso corpo. Ele estimula a neuroplasticidade. O que é isso? É o nosso cérebro, nossos neurônios ficarem mais ativos e, por vezes, até multiplicarem os neurônios, e isso daí vai afastar o nosso risco de demência, de qualquer doença neurológica. E existe também um mecanismo que o jejum ele estimula, que é o seguinte, é um mecanismo que a gente já tem no nosso corpo, que se chama autofagia. Então, o corpo, ele come células, né? Porque célula, o tempo inteiro no nosso organismo, tem célulazinhas que começam a sair meio que fora da fábrica ali, né? Só que o nosso corpo, ele tá sempre, elimina aquilo, e é uma capacidade de proteção anticâncer que a gente tem, que a gente vai perdendo conforme a gente vai envelhecendo. E o jejum, ele estimula esse processo de autofagia. Então, ele, na verdade, é um antioxidante, cuida de todo o nosso organismo, cuida da nossa mitocôndria, nosso cérebro, de tudo, né? Agora, a gente pode colocar ele, não precisa ser todos os dias. A verdade é que quanto mais a gente confundir o nosso corpo, o corpo humano não foi feito para a zona de conforto. A gente quer a gente busca a zona de conforto, né? A gente quer, tô acostumada a comer isso, então não sei o quê. Mas a gente tem que deixar um mínimo de estresse. Ele não pode entender o que você está programando para ele. Então é legal, a gente pode botar um jejum 3 vezes na semana, né? A gente precisa da constância. Não adianta você fazer jejum um dia e nunca mais fazer. A gente precisa da constância para que faça efeito. Mas se ele entender que está todo dia fazendo ali, já não é mais um estresse que você está colocando, já vira zona de conforto. Então, assim, há quanto tempo? Para ser um jejum, pelo menos 12 horas, é o mínimo, tá? Mas os estudos mostram os melhores resultados com 16 a 18 horas. Eu acho 16 ótimo, entendeu? E aí você pode fazer à noite, né? Janta cedo, pula o café da manhã e almoça, né? É assim que eu faço. Ou de manhã, exatamente. Aí é uma questão de você ver como você melhor se adapta a esse jejum, entendeu? Mas é o que eu digo, assim, é igual você pega um filho, né? A gente faz o quê? A gente vai educar, mas se você mima demais aquela criança, né? Mima demais, não deixa passar por nenhuma diversidade da vida. Qualquer coisa, terminou um namoro, a criança quer se jogar da janela, né? Porque não encascora, né? A verdade é essa. A gente não aprendeu que tem que sofrer, que tem que chorar. Que tem né? A gente trabalha até chegar aqui, ralou pra caramba. Eu falo isso para as minhas estagiárias, eu falo, gente, olha só, sabe? Eu ficava ali feliz se eu pudesse servir um cafezinho para ouvir alguma coisa. Então, é muita ralação que vai encascorando a gente. E o corpo, mas com o filho a gente faz o quê? Eu gosto muito dessa analogia. Né? A gente deixa passar no estresse, mas a gente está ali, né? É um estresse controlado. Qualquer coisa a gente vai intervir, né? E o corpo é a mesma coisa, ele precisa de pequenos estresses. Se você ficar mimando, 2 em 2 horas, estou com fome, comi, 2 em 2 horas. É um corpo mimado, então ele não tem resistência ao estresse. Se você
vai e começa, né, a colocar alguns estresses moderados, você não vai ficar 3 dias sem comer nada, né? Tem gente que também vive no jejum. Isso daí a gente vai fazer intermitente. Você não vai comer e depois você vai comer. E aí a gente vai controlando, são pequenos estressezinhos que vão fazendo ele responder como? Produzindo antioxidante, produzindo efeito anti-inflamatório. E aí a gente consegue viver mais. Perfeito. Né? Adorei. Querida, para a gente terminar, quero que você deixe uma mensagem para quem nos assiste, uma dica, enfim. Fala diretamente com as mulheres 40 a mais, que é o meu público, né? A gente entrou no segundo tempo. A verdade é essa, né? A gente entrou no segundo tempo da vida. E agora é uma questão de escolha, né? Não é mais você fazer mais ou menos, é uma escolha. Como você vai viver agora e como vai ser o seu futuro, né? A longevidade, como você quer viver a sua vida daqui para frente. Você quer viver... No final, o que a gente quer? O que a gente quer aqui? A gente quer ser feliz. A gente quer viver muito. Com saúde na velhice, né? Porque... É isso. É ser feliz, viver muito e viver bem. É isso. E isso é uma escolha. Então, se a gente tem a oportunidade de estar aqui nessa vida, né? Que é um milagre e é o que a gente tem para agora, né? Aí você tem as estratégias, você tem como aplicar isso. Você tem que pegar tudo que você pode e fazer para você estar bem agora e estar bem daqui para frente. Não escolher é uma escolha. Você já escolheu. E é claro, assim, garantia 100% ninguém tem. Existem coisas na nossa vida que podem acontecer. Mas o que a gente tem controle, que é o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, a gente tem que buscar conhecimento, tem que buscar ter essa autonomia para a gente conseguir o que a gente quer, que é isso. Viver bem, viver muito e ser feliz. Exatamente. Né? Adorei, querida. Obrigada. Também, obrigada. Se você gostou, deixa o seu like. Quer deixar algum comentário, pode deixar. Todo domingo às 18 horas nos vemos aqui no YouTube. Até a próxima. Beijos. Obrigada, adorei.